aí tem que passar por uma cirurgia ali em cima da hora. Aquele é o de urgência. E tem as eletivas. Tem um problema no coração, um probleminha no estômago e tal, pode marcar essa cirurgia lá para frente, porque não é caso de vida ou morte emergencial. E essa suspensão aconteceu. Os telespectadores começaram a mandar mensagens aqui para nós para saber quando é que voltaria, se é que vai voltar agora, né, as cirurgias eletivas. Ou se segue um esforço concentrado da saúde no trabalho à Covid-19. As cirurgias eletivas feitas pelo IASP estavam suspensas. O Clebson Lustosa vai trazer informações agora para nós sobre este assunto. Boa tarde mais uma vez, Clebson. Olá, Joelson, mais uma vez boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Joelson, a gente lembra que essa suspensão foi no dia 11 de janeiro e, segundo o governo do estado, essa suspensão seria por 30 dias. Ou seja, ela deveria encerrar na semana passada, na última quinta-feira, dia 11. Segundo o governo do estado, a ideia de suspender essas cirurgias eletivas que são oferecidas em parceria com o governo, com alguns hospitais privados, através do IASP, o Instituto de Assistência à Saúde do Servidor Público do Estado, foi com uma medida de tentar evitar um colapso em leitos da saúde, principalmente porque a gente lembra que agora em janeiro estava tendo muito casos de Covid, alguns leitos estavam sendo ocupados e tinha aquela possibilidade de 100% de lotação, então a ideia seria suspender essas cirurgias para poder liberar leitos para quem tinha Covid. Sobre essa suspensão, se realmente já voltou a marcar cirurgias através do IASP, a gente vai responder com a ajuda agora da diretora do IASP, a doutora Daniela Iata, que também é médica oncológica. Doutora, primeiramente, boa tarde. As cirurgias, de fato, elas já retomaram? As pessoas já conseguem marcar as cirurgias eletivas? Boa tarde. Nós estamos retomando com parte das cirurgias eletivas, especialmente as cirurgias de baixa permanência hospitalar, aqueles casos quando o paciente tem uma programação de alta no dia seguinte, bem como as cirurgias ambulatoriais. Então, ficam assegurados todos os tratamentos, cirurgias de urgência, tratamentos oncológicos, tratamentos que são feitos em clínicas que não estão tratando o Covid, cirurgias oftalmológicas, bem como cirurgias ambulatoriais que não requer vaga de leito. E agora ampliamos com a liberação de cirurgias eletivas, que são agendadas, porém, com baixa permanência hospitalar. Aqueles casos quando há previsão de apenas 1 ou 2 diárias de internação. São casos mais simples, que não requer reserva de leito em UTI. Também aguardamos a evolução da pandemia para vermos e avançar com a retomada completa de todos os serviços, né? A gente ainda está passando por um período instável agora, com o carnaval, há um risco ainda de aglomeração, apesar de todas as medidas que estão sendo tomadas para se evitar aglomerações, então vamos aguardar por mais 15 dias com essa medida. Lembrando que todos os demais procedimentos, tratamentos, através do IASP Saúde, continuam sendo disponibilizados, seja o atendimento de urgência, seja o atendimento médico e odontológico, bem como os tratamentos e exames complementares disponibilizados pelo IASP Saúde. Diretora, a gente lembra que essa medida ela foi tomada pela CESAP, junto com o governo do estado, também com uma recomendação do COI, o Comitê de Operação Emergencial. De fato, essa medida, ela surtiu o efeito que vocês procuravam? Nós imaginamos que sim. O principal efeito que nós buscamos é evitar o esgotamento, né, da rede de saúde, evitar o colapso. Até o momento não tivemos conhecimento de nenhuma dificuldade de internação e de tratamento para todos os pacientes, tanto da rede pública como privada. Em alguns momentos, com um indício de superlotação, mas graças a Deus ninguém ficou sem atendimento. E há um risco ainda, não é, de colapso, a depender do número de casos e da evolução da pandemia, mas nós estamos acompanhando de perto. Também estamos acompanhando o risco, né, você havia me perguntado, de cirurgias que estão aguardando há bastante tempo. E desde agosto do ano passado houve a retomada por completo. Somente agora, no início de janeiro, que nós suspendemos parte das cirurgias eletivas. Então, sabemos que outras patologias continuam acontecendo, mas está sendo dada atenção diferenciada sempre que necessário. Então, casos que não se enquadrem em cirurgias de urgência, cirurgias oncológicas, oftalmológicas, enfim,
e sejam cirurgias eletivas, porém, se adiadas por conta de doenças crônicas ou de sintomas incapacitantes, com a devida justificativa médica, tem sido avaliado e validado pela auditoria do planta. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? A doutora Daniela, muito obrigado por atender aqui o nosso Jornal do Piauí. Bom, fica claro que os pacientes oncológicos têm que estar nessa linha de proteção, porque o avanço da doença ele é realmente muito veloz. Em relação aos oftalmológicos, os problemas de visão, por que eles foram colocados também na lista daqueles que estão entre as prioridades para a realização de cirurgias? Excelente pergunta. Aqui a gente esclarece que esse tipo de procedimento é realizado em clínicas que não internam para tratamento de Covid. Então, são clínicas especializadas, oftalmológicas, e não ocupam leitos, espaço e nem equipe multiprofissional para tratamento de Covid. Mas exigimos também que sigam todos os protocolos dos órgãos de controle, evitando a aglomeração, fazendo o agendamento adequado, com todas as medidas higiênico-sanitárias possíveis, né, e que são extremamente essenciais nesse momento. O Gerson tem outra pergunta. Doutora, a outra questão diz respeito ao... A gente ouve falar, os especialistas falarem, olha, nós estamos agora aqui cuidando da Covid-19, os outros a gente aguarda, e alguns já começam a pensar nos riscos, como a senhora já mesmo respondeu ao Clebson, de se aguardar tanto tempo para a realização de cirurgias que são eletivas. A senhora pode dar para nós um pouco da dimensão disso? Por exemplo, existe o receio das autoridades que haja um futuro colapso no sistema de saúde por conta da necessidade cada vez mais urgente da realização dessas cirurgias? Como é que isso está fazendo parte do planejamento de futuro, por exemplo, do IASP, que, por exemplo, pode liberar um procedimento que seria mais barato hoje e que tornar-se-á, né, vai se tornar mais grave, mais caro, no próximo procedimento que virá. Isso está entrando de que maneira no planejamento dos funcionários do IASP? Então, nós estamos acompanhando desde o início da pandemia o que a gente chama de gerenciamento de fila, né? Quais pacientes teriam necessidade de uma maior brevidade, quais pacientes estão há quanto tempo aguardando a realização de um determinado procedimento. Então, no início da pandemia, ainda em março, abril, quando houve a suspensão mais acentuada e a restrição de várias atividades, nós observamos nessa primeira fase, sim, uma fila, né, que se gerou em maior quantidade, mas a partir de agosto, no dia 10 exatamente de agosto do ano passado, foram retomados todos os serviços e boa parte dessas cirurgias que estavam acumuladas ao longo dos meses anteriores foram sendo realizadas e foram sendo disponibilizadas pelo planta. Nós recebemos diariamente pedidos aqui de cirurgias e mantivemos a liberação de cirurgias conforme a previsão da Agência Nacional de Saúde, que prevê o prazo de até 21 dias úteis para a sua liberação. Então, hoje no planta nós fazemos esse gerenciamento, temos um número pequeno de espera de pedidos de cirurgias, né? Desde o último dia 11 de janeiro, devemos ter aí mais ou menos, não passa de 250 mais ou menos cirurgias aguardando a dispensação, a liberação. E lembrando que esses pacientes que aguardam, eles são analisados e avaliados pela auditoria médica, seguindo então os critérios de cirurgias ambulatoriais, cirurgias oncológicas, cirurgias de urgência, que muitas vezes nem passam pela pré-avaliação da auditoria e estão assegurados. A senhora falava, doutora, que no caso as cirurgias eletivas, elas continuam suspensas, sendo agora permitidas apenas aquelas que precisam de uma internação breve. Quando tudo deve ser normalizado, já tem uma previsão? No momento em que a gente flexibiliza para cirurgias ambulatoriais e cirurgias de baixa permanência hospitalar, eu acredito que a gente está liberando aí mais de 50% das demandas cirúrgicas. Muitos procedimentos eletivos, até por ser eletivo, né, o médico, o paciente se prepara para aquele determinado procedimento. Então, ele realiza exames, ele está ciente do que precisa fazer e muitas vezes aquela alta é programada para o dia seguinte, para 2 dias no máximo. Então, no momento em que a gente disponibiliza esse tipo de cirurgia, certamente a gente avança em mais de 50% dos pedidos de cirurgia que chegam ao planta. Nós devemos aguardar aí pelo menos mais 15 dias, que é o prazo que deve durar essa medida, pode ser revista, até aguardarmos aí o efeito desses dias de carnaval para retomarmos por completo a liberação de todos os procedimentos dentro da tabela planta.
Ok, diretora, eu queria agradecer pelas informações. Uma ótima semana para a senhora. A doutora Daniela Aita trazendo informações para a gente. Joelson, então, essa suspensão das cirurgias eletivas do IASP ainda permanece. O que retomou agora foi uma pequena liberação daquelas cirurgias eletivas que precisam de uma brevidade muito pequena de internação, mas essas cirurgias eletivas elas continuam suspensas e a previsão é que daqui a 15 dias pode ser que tudo seja normalizado.